Olá a todos que nos acompanham no AEScast. Este é um espaço da nossa associação para conectar pessoas, fortalecer conhecimentos e compartilhar conhecimentos da engenharia e arquitetura como pilares do desenvolvimento humano e sustentável. E o nosso tema de hoje é Economia Circular em Ação, sustentabilidade que gera impacto real. E para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui o empreendedor social, sócio fundador da Poiato Recicla, Marcos Poiato. Seja muito bem-vindo, Marcos. É um prazer tê-lo aqui para dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Imagina, sou eu que estou grato, né? Fiquei muito feliz em receber o convite e a oportunidade de estar aqui falando nesse podcast que é tão relevante para todos nós, né? Principalmente para a região metropolitana de Sorocaba. Marcos, eu estou vendo aqui, nossa, você fez bastante coisa, né? Você é empreendedor social, sócio fundador da Poiato Recicla, pioneiro na primeira usina da reciclagem de resíduos de cigarros no Brasil. E formação em marketing com especialização em marketing social e ambiental. Que bacana, hein? É uma história e é uma trajetória bem bacana, bem legal, né, Marcos? Não tenha dúvida, e a vida é um aprendizado, né, Cris? Constante. E eu fico muito feliz de ter tido muitas oportunidades, né? Eu comecei minha vida no ramo bancário, há alguns anos, né? Imaginava, inclusive, que ia aposentar em banco. Uhum. Depois recebi um convite para trabalhar na indústria farmacêutica, que foi... De bancário à indústria farmacêutica. Uma mudança radical em todos os aspectos. Sim. Mas eu tive uma felicidade enorme de ter muitas oportunidades e saber aproveitar todas as oportunidades, e fiquei também uns bons anos trabalhando na indústria. Até que Na farmacêutica. Na indústria farmacêutica. Até que apareceu essa oportunidade de empreender. Porque, na verdade, empreendedor, todos somos no mundo corporativo, quando atuamos no mundo corporativo. Né? Então, eu entendia que eu era um empreendedor no mundo corporativo. Mas chegou um determinado momento que eu imaginava que eu poderia ser um empreendedor também, com uma marca própria, com um empreendimento próprio. E foi então que eu comecei a fazer pesquisas, né? Mas eu não imaginava que iria trabalhar no ramo de reciclagem. Eu fiz pesquisa para uma loja de carro, talvez, um restaurante, uma loja de roupa, uma confecção, quer dizer, segmentos tradicionais do mercado. Isso em marketing já com o olhar para a sustentabilidade, para o olhar para ambiental. Não necessariamente. Tá. Eu estava olhando muito mais para uma situação nova de trabalho. Eu teoricamente, eu não sei se a palavra correta é falar que eu não estava feliz naquele momento, mas eu estava em busca de algo diferente, novo, mas que pudesse ter a minha característica, tivesse a minha marca, né, e o meu conhecimento. Só que, como eu atuava no ramo farmacêutico, né, trabalhava com medicamentos, na linha cardiovascular e sistema nervoso central, são duas especialidades médicas que trabalhavam muito a questão do tabagismo. Então, eu trabalhando com a interface de medicamentos com cigarro ou bebida, sempre me levava, né, nessas confluências com as bitucas de cigarro. Por quê? Quando, em determinado momento, lá por 2009, 2008, quando a questão da sustentabilidade começou a ficar mais em evidência, então, lógico que a gente tinha um olhar para esse tema também. E virava e mexia, a todo momento acontecia alguma coisa que me levava a estudar ou ler alguma coisa sobre bitucas, além do parar de fumar. Que eu trabalhava na área de saúde, tinha uma intervenção de remédio com quem fuma, com quem bebe, tem uma mudança. Uma associação ali. Sim, porque o cigarro tem interferência com quem fuma e quem bebe. Né? Então, a gente teria que fazer uma adequação de dosagens tal para esses medicamentos. Para algumas pessoas, o remédio potencializava, para outras pessoas, ele inibia.
Então, trabalhando essas temáticas, eu participava de muitos congressos, muitos eventos, e estava sempre lá o tema parar de fumar. Em muitos momentos, eu fazia palestras de parar de fumar, inclusive. Porque você vai adquirindo conhecimento, você tem uma característica comercial de fazer atividades. Acontecendo naturalmente, e as coisas vão chegando para você. Uma coisa vai puxando a outra, Exatamente, as coisas vão acontecendo, quando você se vê, você já está vendo fazer palestra daqui e dali e tal. E com essa questão da sustentabilidade em alta, eu comecei também a ver algumas coisas. Então a gente conversava sobre isso, né? Poxa, as pessoas fumando, jogando resíduo no chão, tal. Por que não se faz? Por que não se tem uma solução, tal? E essas perguntas toda hora vinham à tona. E foi aí que eu comecei a estudar essa questão. E como eu viajava muito pela indústria, em determinados momentos eu visitava a Secretaria de Meio Ambiente, visitava alguns gestores ambientais. Só para acrescentar aí, nessa época que você viajava bastante pelas indústrias, todas tinham um ponto específico para fumantes, poderiam, ou seja, fumante só podia fumar fora dos ambientes. Na verdade, ainda não. Ainda não. Não, nós não tínhamos a lei antifumo. Ela estava sendo elaborada. Porque eu lembro que, na época, a gente saía em bares, restaurantes, todo mundo ali, alguém fumava do seu lado ali na mesa, num ambiente totalmente fechado, né? Então não tinha lei antifumo ainda. Nós não tínhamos, nessa época, não tínhamos lei antifumo. Foi exatamente nesse período próximo que a gente via as pessoas fumando nos lugares. Tem a questão do fumante passivo, né? O fumante passivo sem fumar já cheirava um cigarro, né? O ambiente fechado. Exato. Né? Então, aquilo impregna nas roupas das pessoas, no cabelo, no corpo, enfim. E isso, na área de saúde, sempre era discutido, certo? E já tem esses estudos evidenciando que as pessoas não fumantes próximas desses locais, ou dentro, frequentando esses locais, elas sofriam os impactos do cigarro também, né? Então a gente começou a observar, mas era observador e estudava para fazer comentários, para a gente inserir conhecimento nas atividades, nas palestras. Até que em determinado momento, um amigo médico, inclusive, né, de São Bernardo do Campo, veio à tona essa conversa das bitucas de cigarro, né? Que em determinado momento nós vimos caixas coletoras num local, né? E falava, poxa, por que não ter essas caixas coletoras em todos os lugares, né? E aí eu comecei a ler mais sobre isso, mas ler também, não só ler, mas também conversar com profissionais da área ambiental. E aí nós começamos a perceber que esse foi talvez o maior start. Conversando com essas pessoas da área ambiental, a gente percebia que ou não havia interesse em resolver, ou achava difícil, ou que era muito trabalhoso, ou que estava acostumado com as pessoas fazerem isso. Como que eu vou fazer todo esse movimento se as pessoas não respeitam? Né? Você não tem instalado uma cultura, né? Uma educação, enfim. E o principal era uma pergunta que vinha sempre à tona. Tá bom, se a gente coletar, o que nós vamos fazer com essas bitucas? Então essas respostas a gente não tinha. E eu falava, gente, mas se isso que está evidenciado, que faz mal para a saúde, que tanto se combate, quando se joga no chão, isso aí deve ter um impacto gigante também. Mas aí eu comecei a estudar já pensando não impacto na saúde, comecei a pensar no impacto ambiental. E aí comecei a achar literaturas, publicações, inclusive internacionais. E já tinha literatura sobre isso? Bastante literatura, falando desses impactos ambientais. E aí eu comecei a entender que poderia ser um negócio. E aí nasceu toda a ideia de trabalhar com a reciclagem dos resíduos do cigarro. Exatamente. Você vê que aí foi levando você para uma situação de análise de mercado e conversar com as pessoas. Mas não tem. Mas não tem por quê? Porque ninguém fez. E a literatura te ajudou bastante nisso? Tinha muita literatura ou ainda não, né? Não tinha e não temos muitas literaturas. Mas veja, com esse trabalho da Porta Recicla, afinal de contas, a gente já está há 15 anos no mercado. Hoje existem muitas informações, várias publicações internacionais,
estudos nacionais que evidenciam esse impacto. Mas isso foi depois que nós começamos a fazer esses levantes. E a gente, teoricamente, foi estimulando também outras instituições, universidades principalmente, a ter um olhar diferente para isso. E com isso começaram a aparecer evidências, né, que foram nos auxiliando a montar e, no meu caso, tomar a decisão. Está aí uma grande oportunidade de um novo negócio. Foi aí, então, que você percebeu a necessidade de se olhar para esse resíduo. Sim. Né? Sim. Não só olhar, como todo mundo fazia, olhando, mas trabalhar e buscar a solução dele. Né? E veja que interessante. Isso aconteceu, né, entre estudar e fundar a Apoiato Recicla foram 2 anos. 2008, 2009 foram análises de mercado, planos, estudos de viabilidade, porque você não tem uma referência. Quanto que eu vou cobrar? É viável, não é? Quem vai ser meu cliente? Você tem que estudar todas as situações. É uma tese de empreendedorismo mesmo. Sim, e qual foi o maior desafio, Marcos, da Apoiato Recicla? Veja, inicialmente, nessa fase, antes da fundação, era a busca por conhecimento. E para você montar um plano de ação e uma estratégia que trouxesse uma possibilidade de resultado. E o que fazer depois da coletagem? Porque, na verdade, a sustentabilidade é um tripé. Que ela traz, que ela pode trazer, né, ganhos ambientais, sociais e financeiros. Então, toda empresa ela tem que pensar nisso. Tem a tríade, né? Ela tem que se sustentar, sim, inclusive economicamente. E como que eu vou fazer um investimento, eu vou trabalhar com isso se eu não tenho uma sustentação financeira? Então, com esse olhar, identifiquei que tinha um espaço no mercado gigante. Quando nós começamos, não existia reciclagem. Não existia solução. Eu acredito que muita gente ainda não conhece. Não, né? Com certeza. A gente anda por aí, olha que a gente anda em muitos lugares. 99% das pessoas nem imagina que pode reciclar bituca de cigarro. E que tem um trabalho robusto como que a gente faz, né, com a bituca. Sim, é muito robusto o trabalho que a gente construiu. Mas foi muito positivo essa questão, porque pé no chão a gente foi colocando tijolinho em tijolinho. Então veja, quando a Apoiato Recicla iniciou em 2010, não existia reciclagem. Ela começou como uma empresa que instalava coletores, fazia a coleta para retirada dos resíduos dos ambientes e nós armazenávamos as bitucas. Um pouquinho tempo depois, nós descobrimos uma empresa que transformava em adubo esse material. E que não ficou claro, ou não ficou evidenciado cientificamente que essas toxinas contidas no cigarro, elas eram extraídas. E um tempo depois, nós descobrimos a Universidade de Brasília, que aí sim estava patenteando uma tecnologia que transformava resíduos de cigarro em papel artesanal. E foi aí que nós nos credenciamos, licenciamos e construímos a primeira usina de reciclagem de cigarros do Brasil. E é um trabalho tão bonito. E hoje é a única no mundo em operação com uma patente registrada. Ou seja, nós temos uma validação científica que nos dá segurança para o nosso cliente e para o público que usa esse material reciclado, de que o material é totalmente inerte, sem contaminação, sem odor e já transformado. Né? Nós fizemos a logística reversa desse processo. Que legal! Então, nós construímos toda essa narrativa para a gente poder convencer. Então, o desafio inicial, Cris, era ter a certeza que podia ser feito. Aí nós construímos uma empresa. A segunda coisa é você transformar o que era praticamente impossível numa realidade que hoje se transformou numa referência mundial. E qual é a sua maior motivação, Marcos, hoje? Eu sou um otimista por natureza. Né? Eu sempre trabalhei na área comercial. A pessoa que trabalha na área comercial, eu acho que ela é uma pessoa otimista, ela é uma pessoa que vê possibilidades em muitas coisas e não desiste fácil. Né? Então, eu vejo que a minha motivação, ela se dá quando a gente vê um novo cliente aderindo ao seu trabalho, quando a gente percebe ou
recebe uma indicação de um cliente para um outro cliente, e a gente vê esse movimento crescente, né? Hoje, por exemplo, quando nós começamos lá atrás, a gente demorava para fechar um cliente 6 meses, 7 meses, às vezes até 1 ano para fechar um cliente. E a gente falava, meu Deus, será que isso aqui vai acontecer ou não? Hoje não, a gente recebe ligação toda hora. Clientes aqui, clientes ali. Hoje a gente atende todo o território nacional. Consegue atender a demanda, Marcos? A gente consegue atender. Consegue. Eu sempre falo, porque essa pergunta sempre vem à tona. Né? A nossa capacidade, né, de atendimento, ela se traduz na capacidade do mercado absorver o nosso negócio. E o pessoal, os fumantes, eles estão reduzindo, não estão? O número hoje? Reduziu muito o consumo de cigarro. Tá. Mas aí tem uma questão que é importante a gente falar também. Porque, veja, lá atrás, em 2008, 2007, 33% da população fumava. Tá. Hoje, esse índice já chegou a cair com o sucesso da lei antifumo. Tá. Reduziu para 9% da população. Uau. Certo? Certo. Pós-pandemia, infelizmente, voltou a crescer o consumo de cigarro, né? E com alguns agravantes. Por exemplo, as mulheres estão fumando quase que igual aos homens. Com a entrada da lei antifumo, você tirou os jovens ou crianças de 13, 14 anos, aumentou a idade de entrada para o fumo, ela chegou até 17 anos. O último resultado do Ministério da Saúde, a publicação, diz que retornou a 13, 14 anos novamente, a entrada do vício cigarro. E o agravante é o cigarro eletrônico e o vape, que nós já temos mais de 3 milhões de usuários desse produto. Esse ainda não gera o resíduo, né? Ele gera sim o resíduo. Tem o filtro, né? Certo. Porque eu não entendo. Não, porque ele é um produto eletrônico que possivelmente poderia ser reciclado. Mas ele tem contaminantes, então ele é um produto tóxico. Sim. Por falar nisso, só para dizer porque... Excelente, porque quem está nos assistindo aqui até aproveita para poder esclarecer, porque a minha dúvida pode ser de milhares também aqui, né? Com toda certeza. Então, veja, a população não sabe. Falando do cigarro comum, né? Vamos lá. O cigarro comum, ele apresenta toxicidade, certo? Certo. Tanto que tabagismo é considerado uma patologia, é uma doença catalogada. Tá. Então, quando a gente fala do fumante, certo? Ele não para de fumar tão fácil, assim, estala o dedo para fazer, não. O parar de fumar, pensando nesses aspectos de saúde, que o fumante deveria pensar em parar de fumar ou reduzir o consumo, ele, na verdade, tem uma doença. Então, quando uma dependência química, é uma dependência química que tem que ser tratada. Então, ele tem que procurar um profissional médico para tratar. Então, essa é a questão da saúde. No médico, o médico pode receitar medicamento, o médico vai poder pedir orientação de um psicólogo para acompanhar esse paciente, mas isso quando a gente está falando do parar de fumar. Quando ele termina de parar de fumar, ele está com resíduo na mão. Então, aí já não é mais a área de saúde. O que ele vai fazer com esse resíduo? Vai jogar no chão? Que por hábito as pessoas jogam no chão. Mas o que acontece? Um cigarro não fumado, ele contém 5.530 substâncias tóxicas ou substâncias poluentes. Quando ele acende o cigarro e processa a queima, muda a composição química. Sim. Ele passa a ter 8.680. Quase que dobra. Segundo a ONU, mais de 7.000 substâncias. Né? Estudos internacionais já apontam para mais de 8.680. Então, veja, é um produto altamente poluente. É isso que ele joga no chão. Além da falta de educação, porque jogar qualquer resíduo no chão é falta de educação. E é por isso que agora vocês que estão nos assistindo vai saber por que a bituca de cigarro é um dos maiores poluentes do mundo. Exatamente. Aí, ó, é o resíduo mais encontrado em todos os ambientes no mundo inteiro, mas ele é o mais poluente também. Ele contamina água, ele contamina solo, ele promove incêndios. Então, aquela bituquinha inocente ali, acabei de fumar, joguei ali no solo. Ele vai contaminando ali os arredores. Sim. Jogada numa água, entra na... Sim, e a gente dá um passo atrás para falar. É comportamento de uma sociedade. Jogar resíduo no chão, qualquer tipo de resíduo é passível
certo? De multa, inclusive. Sim. Mas é um ato de falta de educação. Sim. Então, a gente não quer atingir muito as pessoas, não tem necessidade disso, mas é que as pessoas... Mas precisa ser falado, a né, pessoa Marcos? precisa receber consciência, né? E não pode ser muito infantil para isso. Olha, jogar qualquer tipo de resíduo no chão é falta de educação, mas é um ato de irresponsabilidade também. Lembrando que todos os resíduos que nós geramos no nosso cotidiano é de responsabilidade do cidadão e de fazer o encaminhamento correto. Eu falo muito nas palestras, eu vou dar um exemplo aqui. Excelente. Aquelas caixas coletoras coloridas. Tá. E lá está escrito papel, plástico, vidro. Cada resíduo tem sua cor específica. Sua cor específica e está escrito lá. A da bituca, qual que é? Laranja? Não, laranja é a cor verde, pilha, né? É a cor verde do coletor da Poiato Recicla. São todos coletores iguais. Mas veja, voltando nas lixeiras de coleta seletiva, está lá papel, plástico, metal, vidro, certo? E está escrito, na maioria das lixeiras está escrito. Se a gente fizer um exercício de olhar dentro da lixeira, vocês vão ver que na de papel tem plástico, na de plástico tem vidro, na de vidro tem metal, e aí você pega e fala, gente, está escrito. Está escrito. Por que é assim? Né? Então, é a mesma coisa com a bituca de cigarro. Nós temos um coletor específico para a bituca de cigarro. As pessoas jogam pilha, palito de sorvete, ela torce o maço de cigarro até ela caber no buraquinho do coletor. Nós temos que fazer todo um trabalho. É uma capacidade, né? Então, veja, é um comportamento da sociedade totalmente inadequado. E não é uma questão de agressão, é uma questão de educação. Educação, conscientização, né? Exatamente. E aí que entra a outra face da Poiato Recicla. Quando nós criamos os coletores, é porque nós imaginamos que as cidades não têm coletores. Então precisa ter. Ele joga no chão, justifica? Não justifica. Não. Ele tem que guardar esse resíduo até ele encontrar. É a responsabilidade dele. Correto. Porém, a cidade também precisa ter dispositivos para a gente dialogar com o cidadão. Quando você tem um coletor, você tem que ter uma estrutura também de limpeza, manutenção, coleta. Nós criamos isso. Tá. Certo? Tem todo um processo, né, Marcos? E é um processo que cumpre as normativas, né, ou as regras ambientais. Então, nós temos a coleta, toda a coleta tem as pesagens e a gente leva. Então, veja, nós fomos criando dispositivos e anexando ao nosso trabalho. E a parte educativa também. Então, nós temos a parte de educação que é dividida em 3 etapas. Palestras, intervenções que a gente monta estandes em praças, em praias, em locais públicos, privados, e interagimos com o público, mostrando o resultado que a gente está tendo com as bitucas de cigarro. Mas nós temos também as oficinas de artes, para mostrar para jovens, para crianças, para terceira idade, para gestores ambientais, que essa massa perfeitamente transformadora e pode ser motivo de inclusão social e geração de renda, porque a massa nós não vendemos, nós doamos para as instituições. Então nós temos cadastrados dezenas de entidades de benemerência, artesãos, artistas, e pasmem vocês, não é só artesanato, nós temos caixa de som, nós temos prancha de surf, nós temos pistas de skate, 2 pistas de skate feitas com a massa celulósica, e muitas outras coisas que daqui a pouco vocês vão estar vendo por aí produzidas com esse trabalho. Por quê? Porque nós temos muitas parcerias com grandes instituições, grandes universidades que continuam pesquisando para a gente poder cada vez mais coletar mais para criar novos produtos para o mercado. E Marcos, assim, qual que é o maior impacto no solo, na água, na biodiversidade da bituca? Sim. Com tantas toxinas, né? Vou falar de um estudo da USP de 2016. Esse estudo constatou que 2 bitucas de cigarro, 2, misturadas em 1 litro de água, gera o equivalente a 1 litro de esgoto. Só 2 bitucas. Então vamos lá. As pessoas estão parando de fumar, a população está... Lê do engano. Nós descartamos por dia no Brasil, li uma matéria hoje, 18 bilhões de cigarros por dia. Por dia? Se eu for transformar nessa tese... Que os fumantes reduziram. Reduzindo. Então, mas veja, 18 bilhões por quê? E aí está a tese.
Lá atrás, reduziu o percentual de fumantes, mas a população cresceu. Então, talvez, se eu fizer as contas, os 12% de hoje equivala em cigarros jogados nos alimentos. Entendeu? Então, o impacto é gigante. A gente precisa reduzir, mas reduzir a zero para a gente eliminar esses impactos. Então, veja, quando a gente fala no impacto na água, que é o nosso maior bem natural, e já em escassez, a gente precisa perceber que, nossa, só de eu jogar a bituca no chão está contaminando. O solo, né? Tem um segundo estudo, mais recente, da Unifesp de Santos. Eles fizeram um estudo nas areias de Santos. E ficou constatado que metade de uma bituca de cigarro já é o suficiente para a mortandade do animal marinho. E aí, Cris, olha que interessante. Não, repete esse dado. Quanto? Metade de uma bituca de cigarro. A bituca já é pequenininha. 2 centímetros. A metade dela já pode ocasionar a mortandade de um animal marinho. E um animal marinho. É muito sério, né, Marcos? É muito grave. Então você vê o teor de contaminação nas areias das praias. E aí a gente pensa, não é só educação, é a conscientização. Exatamente, porque a questão não é limpar a praia, não é limpar o chão, é não sujar. Se eu sei que esse produto é tão poluente, é como que as pessoas ainda estão jogando. Então a gente vê muita negligência em relação a essa gestão. E é isso que a Apoiato Recicla vem trazendo. A gente vai estudando, vai descobrindo dados, fatos verídicos, publicados, né? E a gente vai elencando essas informações. Então, Cris, o sucesso, né, ou esse crescimento que a gente vem obtendo, é porque a sociedade está absorvendo conhecimento. E quando ela tem o conhecimento, ela começa a promover um novo comportamento. Porque o nosso trabalho, na verdade, não é para vender caixa coletora. A nossa proposta é de mudança de comportamento da sociedade. E aí tem um outro quesinho. Quando ele joga no chão, ele está baixando a mão. E aí você vê que o que é mais comum encontrar por aí são aqueles cinzeiros, uma caixinha com areia. Isso. E que as pessoas... Então eu vou fazer uma pergunta para todos, para refletirem aí. Na verdade não dá para vocês responderem agora, né? Mas dá para comentar e compartilhar aqui embaixo. É uma reflexão. Vocês já viram alguém jogar naquela caixinha de areia, ela quicar, cair na grama ou cair na calçada, e a pessoa voltar, pegar e colocar ela na caixinha de areia? Não. Você nunca vai ver. Você nunca vai ver, né? E veja bem, essa caixinha de areia já é pré-histórica. Já é obsoleta, né? Porque as pessoas depois largam lá, vai bater vento, essas bitucas vão ficar voando para a calçada, vai para o bueiro. E daí vai, certo? Né? Aí entrou na bueiro, cai na pluvial e tem mais um agravante, né? O filtro de cigarro, ele é acetato de celulose. Já foi celulose da árvore, foi para uma grande indústria e foi transformado em acetato de celulose. O que é acetato de celulose? É um tipo de plástico, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de um sucesso de acetato de celulose no mercado. O brinquedo Lego é acetato de celulose. Diz a lenda que ele demora 1000 anos para decompor. Veja a resistência e a dureza dele. A durabilidade disso, certo? Né? O filtro de cigarro, ele foi concebido para ser filtro. Ele é poroso, mas ele é acetato de celulose, igual ao Lego, só que com menos resistência. O Lego demora 1000 anos para decompor. A bituca de cigarro demora até 17 anos. Como ela está com 8.680 substâncias ali nela, tóxicas, e ela jogada no chão, o próprio sereno vai umedecendo, ela funciona como um conta-gotas. E aí ela vai contaminando o solo. Lençol freático, certo? Ou ela vai para um bueiro, vai entupir bueiro. Ah, Apoiato, mas uma bituca. Gente, não é uma bituca, são 18 bilhões por dia no Brasil. No Brasil? No Brasil. Não é a nível mundial, no Brasil. 18? Certo? O mundo consome mais de 4 trilhões de bitucas de cigarro. É coisa absurda. Então, veja, as pessoas estão parando de fumar. Gente, pode parar de fumar, mas um batalhão de gente que vai ter muita bituca de cigarro. Você tem aí um dado, uma curiosidade que me veio aqui. Qual é o local, o país que mais fuma? Você sabe? China. A China? Sim. Os chineses. Os países asiáticos. E é o mais populoso, né? É o mais populoso, que consome muito cigarro.
certo? Estados Unidos é um país que consome muito cigarro, mas os países asiáticos, eles têm... nós temos uma informação de que a média de fumar do brasileiro, 17 cigarros por dia. Tá. Do europeu, 28. Quase que o maço. O maço vem 20 cigarros? 20 cigarros. Então, brasileiro 17, europeu 28 e asiático 34 cigarros por dia. Mais de 2 maços. Sim. Então, muita coisa. Nesse segmento, né, a gente tem muitas informações que a gente pode trabalhar. E na prática, como que funciona a reciclagem da bituca de cigarro? Sim, a tecnologia, ela é um processo físico-químico, né? Essa tecnologia, ela foi desenvolvida pela Universidade de Brasília. Nós licenciamos a tecnologia e somos únicos habilitados a fazer o uso dessa tecnologia. Então, veja, o processo é físico porque é cozimento. E nós temos a química que contribui com o cozimento, e a química retira as toxinas todas. Né? Sim. Então, nesse cozimento, a água vai estar a 100 graus, bituca de cigarro, água e solução química. 5 horas de cozimento. Fez o cozimento, desliga as panelas, pronto. Dia seguinte, nossa equipe chega para trabalhar, abre os registros, porque nós transformamos a água num efluente. O que é o efluente? É todo o material poluente que está ali. Então, esse material, ele não pode ser usado, tal, tem que ter um tratamento especial ele. Então, abre-se um registro, ele vai para um tanque de contenção. Tá. Quando os nossos tanques estão cheios, nós temos usinas de tratamento de efluentes habilitadas para fazer o tratamento desse material, e elas então recebem o nosso efluente, mas elas vêm retirar. Não somos nem nós que entregamos. A gente aciona eles mandam os caminhões, bombeia e leva para as usinas. Lá recebe um tratamento e, em alguns casos, elas vão para leitos de rio, ou podem também umedecer leiras de compostagem dessas próprias usinas, certo? Aí ficou a massa, que são as bitucas. Aí tem um outro trabalho a ser feito. A gente pega as bitucas das panelas, leva para uma centrífuga, porque se ainda tiver algum resíduo, na centrífuga ele já é eliminado. Vai zerar. Vai zerar. Depois ela vai para uma máquina de lavar industrial. E imagine uma centrífuga e uma máquina de lavar industrial de uma lavanderia industrial. Eram máquinas que não estão mais em uso nesse lugar, seriam sucatas. Nós recuperamos e adaptamos para o nosso processo. A gente faz uma reciclagem dos equipamentos, na verdade. 3 lavagens na máquina de lavar, certo? Ela já está totalmente zerada, sem odor e sem toxinas. E já não é mais acetato de celulose. Nós fazemos a logística reversa. Nós estamos fazendo a conversão de acetato para celulose. Só que ela está ainda em forma de bitucas, certo? Certo. O que faz? Tira da máquina de lavar, vai para um triturador industrial. Vai ser totalmente descaracterizada e se você ver, você não fala que aquilo lá é bituca de cigarro. Ele vai virar uma pasta. Vira uma pasta, uma polpa, na verdade, papel, certo? Só que aí ela vai para uma prensa, porque nós precisamos dar um formato mais bonitinho nela, tal. Ela vai uma prensa, mas não é só o formato. Nós vamos retirar toda a água, nós vamos desidratar essa massa. Porque quando ela vai secando, e ela vai para secagem, ela fica leve e fica fácil de você embalar, empacotar, porque aí ela vai para as oficinas, escolas, para trabalhos de educação ambiental, as oficinas de artes, onde vão ser transformadas nesses artesanatos. Ou então para construção de pista. Vou falar aqui, nós estamos construindo uma casa sustentável. Olha, depois a gente vai fazer um podcast só sobre essa casa aí. Sim, é uma bioconstrução. Sim. Certo? Com a massa celulósica. É um grupo de pesquisadores que está fazendo esse trabalho e em breve a gente vai poder, porque está muito bem adiantado a casa. Que é em outro estado, inclusive. Mas eu prometo para você que quando eu estiver no momento certo... Eu quero que você volte aqui para contar para gente. E vou trazer o George, que é o pesquisador, que é arquiteto, é um especialista em construção de pistas de skate, e que é ele também que está fazendo essa pesquisa. Frente disso também. A pista de skate é pesquisa. Em que cidade que é esse projeto? Cidade de Airuoca, Minas Gerais. Minas Gerais. Certo. Mas nós temos também uma segunda pista de skate na cidade de Ubatuba. Que é o mesmo grupo de pesquisador. Essa pista de Airuoca, Minas Gerais, ela foi feita... E a casa? Escavada.
A casa. Aeroca, Minas Gerais. Ok. Então, a primeira pista de skate, ela foi feita num buraco, num formato, e ela já tem 2 anos, sem trinca, tá perfeito. A funcionalidade... Perfeito. Perfeito. E a gente tem um objetivo com e essa o impacto pista. ali é constante, Nossa, né? total, é só impacto, né? Exato. O tempo todo, né? Exato. A segunda pista, que foi construída numa outra pousada em Ubatuba, é Cambucá Skate Surf, é o nome da pista. Tá. Quem quiser também pode ir. Fica a dica. É uma dica que é um lugar muito gostoso, bem tranquilo, né? E dentro ou no meio de uma reserva ambiental também. Essa segunda pista já é uma pista elevada, numa outra configuração, exatamente para ver essa possibilidade. A pista é um sucesso, ela já está com 1 ano e meio, também não tem trinca. Mas qual é o objetivo dessa pista? É o ganho ambiental, é quanto que eu reduzo de impacto. Então, quem trabalha na construção civil, né, nós estamos aqui na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. A gente sabe como gente, que é. Ferro, cimento e brita tem impactos ambientais significativos. Sim. Né? E esse é um desafio para a construção civil. Essas pistas têm o objetivo dessa redução desse impacto. Nós conseguimos reduzir em 43% o preço da pista. Isso e a redução... realmente... E aí até a minha pergunta que vai linkar com essa tua resposta, que é como que a economia circular é trabalhada na Apoiato Recicla? Como que ela se encaixa? Esse movimento todo faz parte do conceito da economia circular. Exato. Então, veja, nós estamos falando na economia circular, que esse é o conceito de economia circular, tem muita coisa já que a economia circular ela vai ganhando corpo. Tá. E muitas novas observações, vamos dizer. Mas a proposta da economia circular é que a gente mude, né, do sistema linear que vivemos. O sistema linear que vivemos hoje é extraio bens naturais, produzo e descarto. Excelente, porque eu ia entrar nesse nicho aí. Qual a diferença entre economia linear e economia circular? Sim. Então, a roda viva que nós estamos hoje, e é muito acentuado isso no mundo inteiro, eu uso recursos naturais, extraio eles, produzo e descarto. Né? A economia circular ela vem com uma proposta diferente. Reduzir ao máximo o consumo de bens naturais, mas eu utilizar o que já está no mercado, reaproveitando, reinserindo ou reciclando esse material e dando sobrevida a ele. Mesmo, né? É o mesmo ciclo, só que utilizando o que já está posto. Com isso, eu consumo menos água, menos energia e muitos outros impactos. Também, né? O extrativismo. Tudo que está aí. Então, veja, esse exercício da economia circular é o grande desafio do mundo hoje. E a gente, felizmente, tem percebido que vem aumentando. Como fonte renovável, não é? Então, veja, quando nós estamos falando de um produto tão impactante, tão poluente, né, e que incomoda muito, se transforma num bem. Porque nós estamos reaproveitando esse material, tirando tudo de ruim que ele tem e fazendo os encaminhamentos corretos, mas nós estamos inserindo ele novamente no mercado. Então, veja, a Apoiato Recicla, ela é uma empresa, ela não é uma ONG. Então, nós temos produtos que estão disponíveis no mercado para ser vendidos, mas a gente, com isso, gera emprego. A gente movimenta a economia. Nós temos muitos fornecedores que fornecem materiais para o Apoiato Recicla. Então, a gente criou uma cadeia positiva e produtiva de mercado. É um novo negócio. Só que nós, no reaproveitamento desse processo nosso, essa massa forma uma outra cadeia produtiva de pessoas que não necessariamente estejam em situação de vulnerabilidade, que pode ser uma fonte de renda para ela, produzindo artesanato e outras várias coisas, né? Mas isso pode ser um novo negócio. Construção de pista de skate, produção de caixa de som, a caixa sustentável. Essa me interessou, hein? Então, veja, são muitas possibilidades que nós estamos tendo de reinserção desses produtos. E sem trazer novas consequências. Pelo contrário, a gente só está criando possibilidades de reuso, reaproveitamento e prolongamento da vida útil. Então, veja,
tem um quê muito importante na economia circular. Tem uma frase que se fala muito, né? Que o lixo é um erro de design. Mas veja, interessante essa frase, eu nunca ouvi. É um erro de design. Legal. Para nós que estamos atuando com isso direto, é muito comum. Erro de design por quê? De tempos para cá, a indústria produz muitos produtos descartáveis. Então, é muito plástico de uso único, é muito descarte. Muita embalagem também, embalagens, né? Todo tipo de situação. Então, isso gera muito resíduo. E nem sempre esses resíduos, ou quase não são, no nosso país, reciclados, ou recuperados, ou reutilizados. Então, a economia circular, ela traz uma abordagem ou dá diretriz para que gestores públicos ou privados tenham um olhar para isso. Então, veja, as empresas hoje, elas já têm que pensar que quando ela está colocando um produto no mercado, não é para durar só 6 meses, 1 ano, né? Que a gente tem muitos produtos de muito uso que duram 1 ano, depois de 1 ano já tem 3, 4 modelos diferentes no mercado. Aí, é verdade. Não é verdade? Aparelhos eletrônicos principalmente, né? Então veja, tem que se pensar num novo design de durabilidade e pensar também que essa durabilidade ela possa ser reusada, repensada. Então ele já tem que vir na bula, teoricamente, ou no manual de instrução, olha, uma vez não estando em uso, isso pode se transformar em alguma coisa. Que deveria ser o papel das empresas e do poder público, pensar nessas mudanças e no destino dos resíduos gerados, sim, né? E veja, Poiato, então nós temos que criar leis e tal. Não precisamos criar mais leis. A gente tem muitas leis. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é maravilhosa, né? Inclusive, antes de ontem, teve um evento em São Paulo, que nós participamos, para comemorar 20 anos, né, da implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Estado de São Paulo, que posteriormente virou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? E é uma lei que ela contempla todos esses aspectos. Ela não é praticada, porque as nossas autoridades ainda... certo? Não estão atentos para essas questões. Por quê? Não tem fiscalização. Certo? Não se cumpre a regra, a lei está posta. E para que inventar mais uma lei se não fiscaliza, então, não fiscaliza nem a que tem, né? Exatamente. E aí vamos criar uma lei para isso? Gente, não precisa. Não precisa. Tá tudo certo. O que precisa é cumprir a que tem. E qual seria aí o maior conselho que você daria para quem quer fazer a diferença, a mudança, para quem quer começar a fazer a diferença hoje? Bom, todos nós podemos fazer a diferença diariamente. A primeira reflexão, né, sobre isso é ele ter um olhar para dentro, para ele, e ele observar quais são os comportamentos deles diários. Uma autoanálise, né? Uma autoanálise. Porque, olha, desde que as pessoas acordam até o horário de dormir, ela está impactando. Então, veja, aquelas cartilhas que nós tínhamos da escola, né, que nem você está num quarto, né, tá com a luz acesa. Se você sai do quarto, você apaga a luz. Consumo consciente, né? Esse é um ato simples de consumo. Sim. Certo? Vou escovar os dentes. Tá bom, eu bocejo, escovo os dentes, fecho a torneira. Quando eu vou, né, lavar, eu abro a torneira e faço uso. A gente faz isso? Não. Aquela no sanitário, aquela descarga, certo? Que é muito antiga, que às vezes você coloca lá, ela derrama água lá. Vários litros, né? Chora lá no coisa e tal. Ela precisa ser modificada, precisa ser alterada. Então são atos simples que a gente pode rever. Outra coisa é com relação aos próprios pequenos resíduos que a pessoa no dia a dia ela vai fazendo uso. Gente, mas Poiato não tem uma lixeira. Pega uma bolsinha, pega uma sacolinha pequenininha, deixa em algum lugar que você vá guardando ali. Quando você for embora, encontrar uma lixeira, você faz o encaminhamento. Se tiver coleta seletiva, o papel você põe no de papel, o vidro no de vidro, lá. Só ler, né? É só ler, né? Mas o que a gente vê é que as pessoas às vezes se deparam, ela tá com uma garrafa PET na mão e ela tá olhando, fala, você tá com dificuldade? É plástico, entendeu? Agora o pior de tudo é quando a gente vê que o sistema
ele não está tendo esse olhar, porque a gente também, muitas das vezes, né, o cidadão separa o resíduo na casa para o reciclável. E aí vem o caminhão de lixo, mistura tudo e leva tudo para aterro. Então, aí o próprio consumidor, a pessoa fala, eu separei tudo para poder ser misturado aí no caminhão. E, Cris, eu vou falar claramente qual é a nossa percepção. A sociedade, ela está entendendo isso. E tem uma coisa muito séria para a gente falar sobre isso, né? A ONU, nesses estudos todos, né, que quando a gente falou da poluição do cigarro, é o resíduo mais encontrado, não somos nós que estamos falando, está publicado, certo? A contaminação disso e tal. Mas veja, nos estudos a ONU fala o seguinte, a meta é 90% de reutilização, reciclagem, reaproveitamento, tal. E só 10% é aterro sanitário. Tá. Qual é o resultado hoje no Brasil? Tá mais pro inverso disso, né? Não, nós estamos lá atrás. Hoje, as estatísticas mostram que a gente chega até 4% em alguns lugares. De reaproveitamento? Mas a média é 2%. Então, veja, é 90%. A gente só chega em 2%. Tem coisa errada. Não falta conhecimento. Não falta estudo nas universidades. Não falta políticas públicas. Mas por que é tão baixo assim? Será que está faltando educação? Conscientização, aplicações de recursos, né, em áreas estratégicas para introduzir isso. Então, veja, mas tem uma coisa mais grave que isso. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estipulava que até 2014 nós não teríamos mais lixões no Brasil. Nós estamos em 2026 e só 30% das cidades brasileiras têm aterros sanitários adequados. E 70% ainda com lixões a céu aberto. Nossa, um índice ainda muito alto, muito contrário ao que se busca, sim, né, e, de novo, na política nacional está estipulado. Por que não fez a lição de casa? Nós temos uma questão de saneamento muito grave no país, né? Mas esses números levam a gente a acreditar que tá tudo certo, entendeu? Tá tudo bem. Não está tudo bem. E é preciso tocar nesse assunto. Sim. É preciso a gente falar sobre isso para poder levar esse conhecimento, essa informação ao maior número de pessoas possíveis, para que a conscientização, a educação já começa a ganhar espaço nisso, sim, né? Na sociedade. Sim. Então, Cris, a gente até comentou um pouco antes, não aqui, viu? Nós estávamos conversando anteriormente, porque muitas pessoas perguntam, mas por que você acha que deu tão certo essa história da Apoiato Recicla? E eu tenho que falar isso ao vivo. É importantíssimo. Certo? De dizer o seguinte, porque eu não sou da área ambiental, né? E não tem problema isso. Mas eu venho com uma outra formação, com outros conhecimentos que agrega valor para a área ambiental. E isso chama-se de multidisciplinaridade. A questão ambiental não é só do agente ambiental. Ela é do jurídico da empresa, ela é do financeiro da empresa, é do diretor da empresa, é do operador da empresa, é do porteiro da empresa, porque todos nós estamos impactando o meio ambiente a todo momento. Mas se todos começarmos a ter um olhar melhor para essa mudança de comportamento, que é o grande desafio, essa mudança de comportamento, porque precisa ter um olhar diferenciado, mas de todos, não pode ser de uma especialidade só. Sim. E hoje, felizmente, infelizmente, eu não sei, cada um tem a sua opinião, hoje todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo opina. O IA, então, ainda, né? A tecnologia. É só dar um clique lá, não é? Eu cliquei e já, virei especialista. Gente, não funciona dessa forma. Então, o sucesso da Apoiato Recicla é porque nós fomos buscar informações em agentes multidisciplinares. E o que dava certo a gente absorveu, e o que a gente achava que não era legal, não significa que nós não vamos usar, mas para aquele momento não era legal. Foi uma aprendizagem, sim, ali, né? E a gente foi moldando, incorporando, e hoje nós temos uma mandala que forma o ciclo da economia circular. Nós temos coletores, nós temos funcionários ou colaboradores capacitados para transferir essas informações para o público.
nas comunidades que a gente atua. Nós montamos toda uma logística de coleta industrial que não existe no mundo, mas hoje a gente atende todo o território nacional e funciona. Nós temos todo o rastreamento desse resíduo, como as normas exigem. Tá. Nós temos uma tecnologia de transformação do resíduo, que é a única no mundo patenteada. Nós temos um programa de educação ambiental e nós temos as políticas aplicadas para que todas essas coisas que eu comentei, elas se entrelacem. E aí ela forma uma engrenagem que faz a economia circular funcionar. Sensacional. Que é o modelo de ESG, onde nós atingimos os objetivos do desenvolvimento sustentável, que dá uma outra conversa enorme, né? Porque a sustentabilidade, ela forma um tripé. Tá. Porque a sustentabilidade, ela tem um braço com as ODS, porque nós temos os objetivos a serem atingidos. Nós temos a economia circular, que nos dá parâmetros de melhoria, e nós temos o ESG nas empresas, que dá o caminho para a governança de tudo isso, que é a responsabilidade social, é a responsabilidade de governança mesmo, mas é a governança ambiental também. Entendi. Que tem esse gap, e a gente precisa melhorar isso. Você vê quanta coisa está envolvida aí. Nossa, Marcos, a gente poderia ficar aqui, ó, a gente está caminhando aí para o fim do nosso AEScast, mas a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, porque um assunto leva ao outro, né? Sim. E para a gente já caminhar para o nosso encerramento, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Qual é a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? E depois da mensagem, o contato da Poiato Recicla, para quem assistiu e quer falar com vocês. Com certeza, Cris. Eu comentei aqui que otimismo é uma palavra que está no nosso dia a dia. Né? Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Eu queria deixar uma mensagem de otimismo para os futuros empreendedores na área ambiental, que esse mercado é um mercado vasto e ele está aí para ser descoberto. Às vezes se fala de novas profissões que nem foram criadas ainda, mas nessa área da sustentabilidade, as questões ambientais, elas estão muito em evidência e vai ter muito mercado. Então, se você tiver o pensamento, acredite e vá, com uma observação apenas. Não aventure. Hoje nós temos muitas possibilidades de aprendizados gratuitos em muitas instituições. Então, pesquise sobre o que você vai fazer, tenha um planejamento e faça uma reserva financeira por um determinado período que esse negócio que você vai empreender possa se consolidar, que é o tempo de você falar, vai dar certo ou não vai dar certo, eu posso ir ou eu não posso ir, porque ninguém mais hoje pode construir uma empresa ou um empreendimento pensando que pode quebrar 5, 10, 15 vezes, não se permite mais isso no mercado. Então, é uma mensagem de otimismo, mas com responsabilidade, e que você vai voar nessa área. Certo? Excelente. E o nosso contato da Poiato Recicla vai ficar aqui embaixo, depois para vocês conferirem. Sim, nós temos uma rede vasta, então a gente trabalha com Instagram, nós temos o Facebook, LinkedIn, @Poiato Recicla, nós temos o nosso site www.poiatorecicla.com.br, nós temos o YouTube, enfim, nós temos uma rede vasta, que quando você clicar lá, Poiato Recicla, você vai receber muitas informações. E ficaremos felizes quando você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, a gente responde também. Tem algum telefone ou só pelo site? O telefone da Poiato Recicla é o DDD 15 3242 6140. E o e-mail, contato@poiatorecicla.com.br. Excelente. Marcos, eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso AEScast, compartilhar todo esse conhecimento, essa informação que muita gente não tem nem noção, né, desse universo da reciclagem de bitucas. Então, o meu imenso agradecimento, foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje, tá? E também quero agradecer a você pela audiência, nossos parceiros, associados, empresas que sempre nos prestigiam aqui no nosso AEScast. Porque a AES é feita por pessoas e para as pessoas.
porque o nosso papel é unir talentos, aproximar pessoas e construir juntos o futuro da engenharia e arquitetura. Eu convido você a nos seguir aqui no YouTube, AES Sorocaba. Então, curta, compartilha e